eu já vou começar porque o pessoal vai chegando devagarinho e a gente já vai tentando. Vamos então nos colocar à disposição, sentar confortavelmente o máximo que pudermos, para poder relaxar um pouquinho, né? Ficar mais à vontade, para poder alcançar o interior, né? E vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe, abençoando também os nossos protetores que estão conosco. Pedindo ao Mestre que abençoe a todos os trabalhadores da casa, que esteja lá na sala de passe, para quando preparando o ambiente, que abençoe todos os trabalhadores espirituais que estejam hoje conosco. E assim nós vamos elevar mais uma vez o pensamento a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus Pai Celestial, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje está conosco o palestrante José Antônio, o nosso amigo, tá? E ele vai falar a respeito. Vencendo as adversidades. Pois. Vamos ouvi-lo, então. Fique à vontade. Bom, eu sou José Antônio, muitos me conhecem como Antônio. Sou da Associação Espírita Fonte de Luz, que fica ali na rua Antônio Cardoso Moreira, aquela rua do lado do Castelinho, que fica entre o Castelinho e a Casa Bahia. Lá nós trabalhamos, temos nossos trabalhos abertos ao público, todas as quartas-feiras, 20 horas, Evangelho. E temos também as sextas-feiras, todas das 20 às 21 horas. E assim nós fazemos nossos trabalhos aqui também nessa casa, como em outras, que é a divulgação da doutrina espírita, e principalmente para a nossa reforma íntima e para o nosso conhecimento geral de toda o que nós precisamos em nossas vidas, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente e alcançar aquele objetivo que nós viemos aqui na Terra, que foi de nos melhorarmos, tanto intelectualmente como moralmente. Nós vemos que ainda estamos um pouco atrasados em termos de evolução moral, porque é a mais difícil de nós conseguirmos. É por isso que o Cristo, ele esteve aqui há 2000 anos atrás e nos trouxe essas informações, que nos deixou esse grande legado de amor, que nós, como cristãos, até hoje, ainda estamos procurando colocar alguma coisa em prática. Mas nós somos espíritos imperfeitos. Temos que reconhecer que nós se esforçamos bastante, e esse grande esforço que nós fazemos para o Criador, para o nosso Pai, já é bastante. Nós não podemos desanimar. É por isso que nós devemos procurar constantemente as informações,
sobre como nós podemos mudar nossas vidas e colocar em prática, que é o mais importante. Porque é na prática que nós vamos mostrar para o nosso Criador, para o nosso Deus, que nós estamos nos fortalecendo. E hoje nós vamos falar desse tema que é vencendo as adversidades, dentro também do nosso Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que existem várias formas que se falam através de terapias e outras coisas mais, mas não vamos fazer a partir da nossa terapia, que é a evangelioterapia, através do Evangelho, que é muito importante para nós, né? Então, hoje nós vamos falar desse tema, que é um tema... Hoje se fala muito das adversidades, mas precisamos entendermos um pouquinho sobre as adversidades em termos espirituais, vamos dizer, dentro do nosso Evangelho, dentro de uma simplicidade em que nós possamos alcançar. O esforço depende de cada um de nós. E vencendo as adversidades, vamos primeiro entender o que é adversidades. Adversidades, no sentido mesmo, dentro desse crescimento espiritual, é um problema que temos que enfrentar. A adversidade é um problema que temos de enfrentar. Outra coisa que pode ser considerada uma dificuldade. Ela pode ser uma grande dificuldade. Ela pode significar em nossa vida um contratempo. E também outra coisa que pode significar um obstáculo. Se torna uma adversidade para você. E muito mais também, uma contrariedade na sua vida. Se torna uma grande adversidade na sua vida. Ou se não, um imprevisto. Um imprevisto. E como nós podemos vencer essas adversidades? Se todos nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Todos. Não tem um aqui dentro desse planeta Terra que não tem uma situação dessa que não está sujeito a uma adversidade. Não está sujeito a uma dificuldade, como não está sujeito a um contratempo, uma contrariedade na sua vida, como também um imprevisto. Como podemos lutar contra isso e como podemos vencer isso? Geralmente o que acontece? Nós, como cristão, tendo uma fé e uma crença, nós recorremos ao quê? A Deus, né? Não é a Deus? Todas as adversidades da nossa vida, nós recorremos a Deus. A primeira coisa que fazemos é isso. Recorremos a Deus. Agora precisamos entender o que é Deus também. Que foi o que Kardec perguntou aos espíritos. Porque nós precisamos recorrer a Deus, mas nós sabemos o que é Deus? Ou perguntamos quem é Deus? Isso que está o entendimento. Aí que está uma forma de nós vencer os nossos obstáculos na nossa vida. Primeiro é conhecer o que é Deus. Porque a primeira pergunta que vem, se você tem um obstáculo, que você tem um imprevisto, uma contrariedade, que se torna uma adversidade na sua vida, você fala, mas quem é Deus? A maioria das pessoas falam assim. Mas o importante é saber o que é Deus em sua vida. Isso é o que é mais importante para nós. Como diz o Espírito, Deus é a inteligência suprema. O que é Deus? Uma inteligência suprema. E o que mais? A causa primeira de todas as coisas. Esse é o grande Deus. Isso que é Deus na nossa vida. Isso que é Deus. E geralmente, quando nós procuramos entender o que é Deus em nossa vida, e nós recorremos sempre em oração para vencer essas adversidades da vida, tem uma oração primordial que nós fazemos. Qual a oração que nós mais fazemos? Isso mesmo. Pai nosso. Meu Pai nosso. E começa, né?
Aí nós começamos, também sem entender a oração do Pai Nosso. Parece que nós estamos ligados nessa corrente de oração, mas sem entendimento. E ligados ao Pai, sem saber que é Deus. Isso que é importante em nossa vida, nós buscarmos. E dentro do Espiritismo, e dentro dessa crença espírita, nós buscamos justamente entender isso, para nós podermos nos entender, nos conhecer. Em que grau evolutivo nós estamos. E nós vemos que nessa oração que nós fazemos, nós usamos muito aquela parte que diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o Pai Nosso ele tem várias estrofes, as frases, e que precisam ser analisadas também em nossas vidas. Porque senão nós embalamos ele, o Pai Nosso, e final. O meio, às vezes, passou até despercebido por você, através dessas orações. Então, por isso que o entendimento ele é muito importante para nós, porque nós usamos o quê? A nossa fé para vencer as adversidades. É a nossa crença, é essa força que nós temos na crença, que nós usamos em todas as vezes que nós encontramos um obstáculo, uma dificuldade, que na realidade é uma adversidade, porque ela está te contrariando. É um imprevisto, algo que você não esperava. O porquê? E para quê? Então é importante entender e tirar exemplo de alguns dos discípulos do passado, como Paulo, por exemplo, que disse, olha, ele diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele passava por tudo isso que nós passamos hoje. Eles também passavam. Mas ele tinha a fé dele, a força da fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Que está no livro de Filipenses aí, inclusive. Então, quando nós enfrentamos os obstáculos, veja bem, quando nós enfrentamos os obstáculos, o que nos capacita é a fé, para encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. Pode ver, muitos obstáculos na nossa vida, adversidade, nós só conseguimos suportar com a força da fé. E depois de algum tempo, o que acontece? Nós nem sabíamos que tínhamos tanta capacidade de suportar tal situação. Hoje você para e começa a pensar no passado, poxa vida, que situação que era aquela que eu estava? Pensei que eu não ia aguentar. Mas o que fez você aguentar tudo aquilo? Não foi sua fé? Não foi sua força? Então é isso. Isso é o início para nós vencer as adversidades da vida. Porque às vezes nós ficamos esperando uma adversidade de alguma coisa tão difícil, e às vezes a adversidade vem de coisinhas simples, e nós acabamos tropeçando nela. E ali nós ficamos parados por um bom tempo. Ficamos um bom tempo parados, em sentido, que eu vou dizer, de progresso espiritual. Nós ficamos ali estagnados. Ficamos ali, procurando nos encontrar, até que nós encontramos e continuamos a nossa viagem, como nós estamos fazendo aqui hoje. Quantos hoje não estão com esses problemas de adversidade e estão em casa? Não conseguem nem sair. Ou estão em outros lugares, saindo por outras portas. Nós estamos aqui enfrentando. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma adversidade da vida. Não tem aquele que não tem uma dificuldade, um obstáculo. E Jesus diz também, olha, no mundo vocês tereis aflições. Mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo. E as aflições são o quê? Muitos consideram como sofrimentos, adversidades, obstáculos, imprevisto. Jesus disse o quê?
tendes bom ânimo. O que acontece na adversidade? Quando nós estamos em sofrimento, quando nós encontramos certos imprevistos em nossas vidas, contrariedades, o que acontece conosco? Desânimo, não é verdade? Não é desânimo? Jesus diz o quê? Tendes bom ânimo. Nós é o contrário. Desanima. E nós vamos entender o que acontece quando desanima. Quem trabalha com a vida espiritual sabe como vai se abater isso. Vamos ver se nós falamos um pouco sobre isso hoje. Então é muito importante nós entendermos essas palavras, tanto de Paulo, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, e Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O que ele quer dizer, tipo assim, não desanima, enfrenta, levante a cabeça. E é isso que nós vamos procurar hoje. Então, como parte de nossa aprovação nesta vida, porque sabemos, nós estamos aqui, provação, expiação, reparação, nós não somos santinhos, todos nós somos devedores, somos imperfeitos. Então, nós temos nossa parte de nossa aprovação nessa vida, e nós passamos por aflições, sim, passamos por dores, passamos por desapontamentos, que nós criamos. Né? E tudo isso é o quê? As adversidades. São adversas, coisas adversas da nossa vida, como eu disse, é um problema que temos que enfrentar. Por quê? A adversidade é uma dificuldade de algo. É um contratempo, é um obstáculo na sua vida. Até mesmo uma contrariedade torna para você um grande obstáculo na vida. E o pior de todos, o imprevisto. Aconteceu. E agora? Como reagir a isso? Se não for através da fé, dessa força que nós precisamos. Então vamos ver no nosso evangelho, agora como nós podemos começar a nos preparar para vencer essas adversidades. E no início eu disse do Pai Nosso, que é a oração que nós recorremos. O cristão recorre sempre a essa oração do Pai Nosso. Tem outras, obviamente, mas ela é uma das primeiras. Até porque nós fomos educados. Quase todos nós viemos de um berço católico, principalmente, né? E o cristão, a oração dele, que Jesus nos ensinou, é essa. Foi a única. O Pai Nosso. Ela é completa. No Evangelho segundo o Espiritismo, se nós vemos na parte final, vai ter explicações. Todas sobre o Pai Nosso. E hoje nós vamos falar justamente sobre uma delas. Que é não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E como entra a adversidade nisso aqui? Porque quando nós falamos assim, pedimos, nós pedimos o quê? Força para resistir às sugestões que nos chegam através dos pensamentos, através dos acontecimentos de coisas que não são boas, que de alguma forma ela vai nos contrariar. Como se fosse, por exemplo, os maus pensamentos. Que todas as coisas as pessoas levam para a parte do espírito. Nós trabalhamos com a espiritualidade, quem trabalha aqui em trabalho mediúnico, sabe? Que muitas vezes o espírito até reclama, né? Na verdade, eu não tenho culpa. Foi ela que me atraiu. Foi ele que me atraiu. Eu estava lá. Mas tem as vibrações, as ondas de pensamentos, as energias. E se pensou, captou, virou meu amigo. Virou amigo. É o que ele estava precisando. Então nós precisamos descobrir o porquê que se inspira esses maus pensamentos e acaba nos contrariando. Como eu disse, nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui para quê? Para evoluir. Principalmente a parte moral.
E como o espírito imperfeito, então nós mesmos somos os responsáveis. Por exemplo, houve uma contrariedade na sua vida, de alguma coisa. Se você for afetado, foi você que deixou. Acontece um imprevisto. Você foi afetado? Foi você. Por que nós temos que ter entendimento disso? Tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Não desanima. Desanimou, baixou a vibração. Para quem trabalha nessa área sabe o que acontece, né? Nossos irmãos aproveitam. E aqui fala justamente aqui para nós aqui, ó, que nós estamos aqui justamente para espiar nossas faltas e nos melhorarmos. Ou seja, tudo que acontece, como diz, né? Naquele livro Nada é por acaso, sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Então a causa do mal, na realidade, está em nós próprios. É nós mesmos que precisamos mudar. O porquê que algumas pessoas passam nas mesmas situações nossas e são encaradas diferentes, de formas diferentes, aquilo que está acontecendo? Pode perceber. As situações são as mesmas, mas elas podem ser encaradas de formas diferentes. Mesmo entre nós aqui. Talvez todos nós passamos pela mesma situação, mas o que vai atingir um ou o outro vai ser diferente. Um vai atingir mais, outro vai atingir menos e outro não vai atingir nada. O que é isso? É o grau evolutivo, é a sua forma de conexão com a espiritualidade. Por que diz assim, muitas vezes fala as pessoas, não precisa ter conhecimento, basta aí adorar a Deus e assim por diante. A gente vê em muitos centros religiosos isso aí. Mas tem que ter o conhecimento, não é só adorar a Deus. Você precisa se conhecer. Quem sou eu? Deus é para todos nós e Deus não é injusto. Nós não sabemos que faz chover sobre o justo e sobre o injusto? E aí? Então nós que precisamos nos conhecer. Deus nos ajuda a todos. Então nós precisamos entendermos quem somos nós. Então o que acontece? Essa causa, desses pensamentos, dessa forma de encarar as adversidades, se não é nós mesmos que temos que buscar. O porquê que eu disse que quando algumas pessoas, por exemplo, nas mesmas situações, elas acabam sendo atingidas e outras não. Dentro desse capítulo que fala para nós aqui, do Pai Nosso, ele diz assim, cada porta aberta que nós temos em nós é uma influência. E às vezes nós desconhecemos dessas portas abertas em nossas vidas. Muitas pessoas falam, eu não sou egoísta. A outra fala, eu não sou orgulhoso. Muitos falam, eu não tenho ambição nenhuma. Mas basta acontecer alguma coisa na vida. Basta ter uma prova na vida. Basta acontecer algo que vai mexer com essa parte. Eu não tenho ganância. Aí, de repente, numa divisão de bens, lá aparece o ganancioso, que falou que não tinha. Aquele que tem apego. Não tem apego em nada, não. Se eu desencarnar, pode ficar tudo aí. Aí vai alguém lá na sua casa lá e pega alguma coisa sua. Pega sem perguntar e sem pedir. E não devolve, principalmente. O que vai acontecer? Lá vai você baixar a sua vibração e deixar uma porta aberta. Estas são as portas abertas quando se fala. Quando nós abrimos aquela porta, que vai dar influência para esses nossos irmãozinhos que estão nessas camadas, essas zonas vibratórias. Porque do mesmo jeito que nós somos aqui, que nós estamos aqui, do outro lado também é. Também se encontra. Tem os mesmos. Como obviamente tem os outros lugares melhores. Mas infelizmente nós estamos atraindo esses nossos irmãos segundo nós somos. Então, como diz aqui, as portas abertas é influência justamente para essa parte. De nós não conseguir vencer essas adversidades da vida. Então nós precisamos fazer o quê? Ter uma vontade inquebrantável na prática do bem,
Ou seja, com absoluta renúncia ao mal, aos maus pensamentos, como, por exemplo, egoísmo, orgulho. Então nós temos que ter essa vontade inquebrantável, ou seja, a vontade sempre de pensar no bem. Por mais que nós, às vezes, pensamos no bem, ali vem um mal acompanhado, mas nós temos o poder de decisão. É que, infelizmente, às vezes decidimos mais para um lado mais fácil, às vezes, e ali não é o caminho. Então, quando se fala para nós aqui que nós temos que fechar essas portas, que as portas abertas são influência para nossos irmãos, é para que nós temos um autocontrole sobre nós. E como nós conseguimos um autocontrole sobre nós? Se nós buscar conhecimento. Ninguém consegue. Nós vemos hoje as pessoas buscarem, não só dentro de um centro religioso como esse, mas vão buscar através de outras terapias, de outras formas, que tudo é válido. Você buscar o seu autoconhecimento. Tudo é válido. Não deve se criticar nada. Todas as formas que faz a elevação moral, que faz com que você se fortaleça e busca a sua reforma íntima, está ótimo. Mas o importante é que você coloque em prática, porque senão se lembra do que Jesus falou, né? A quem mais foi dado, mais será exigido. Então, se você busca e sabe e não coloca em prática, essa influência ela é muito mais forte ainda. Então é importante para nós buscar sempre essa forma de conhecimento, como diz aqui, que é contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. É por isso que nós não conseguimos mudar o outro. Nós não conseguimos. Porque cada um tem que se esforçar. Ele conhece o caminho. Nós conhecemos o caminho, como Jesus deixou para nós todo esse legado. Mas é a nós que tem que caminhar. É nós que tem que seguir em frente. Mas se você sabe e não coloca em prática, mais será exigido. É por isso que quando você sabe a verdade e não faz, e depois você vai ser cobrado, a cobrança é maior. Muito maior. Então, é isso que acontece em nossas vidas. Essas influências que nós vamos recebendo é justamente através dessa forma de nós não colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque dói mais em nós quando nós sabemos a verdade e não colocamos em prática. Ah, então Deus vai condenar todas essas pessoas que não conhecem a verdade, que não praticam. Mas muitos não estão no grau evolutivo para conhecer mesmo. E Deus não julga as pessoas da forma que nós pensamos. Não existe isso. Não existe esse julgamento. Tem aquele que usa o comodismo e não busca. Mas tem aqueles que não têm condições mesmo. Como nós conhecemos muitas pessoas por aí. Muitos espíritos encarnados. Mas ele está dentro do grau evolutivo dele. Eles, para nós, são grandes professores. Nós que precisamos ajudá-los. Isso que é importante em nossa vida. Outra coisa muito importante para nós não nos contrariar, é buscar fechar esses acessos que dão em nossas vidas. E quais são os acessos que eu acabei de falar? Através do egoísmo, através do orgulho, através da vaidade, através da ambição, através da ganância. E as outras coisas que vêm através da adversidade, que é o quê? Que é as contrariedades, é os imprevistos, é saber trabalhar com isso. Porque quem é de nós que não temos alguma coisa que se torna um obstáculo para nós, uma dificuldade? Todos nós temos. É saber lidar com essa situação. Porque quanto mais nós sabemos lidar, muito mais fácil nós passaremos por isso. Então, se nós temos vontade de fazer o bem, vamos fazer esse bem bem feito. Vamos procurar a nos conhecer. Porque como diz aqui no Evangelho para nós, quando os espíritos encarnados observarem as leis de Deus, ou seja,
Observar é colocar em prática, nesse sentido. As leis de Deus, esse mal desaparecerá da terra. Essa dificuldade, essas contrariedades, esses obstáculos. Porque todos vão ter o entendimento. O porquê que está acontecendo aquilo. E vai passar por aquilo tranquilo, de uma forma suave, sem desanimar. Porque não desanime na vida diante das dificuldades. Não desanime diante das adversidades. Olha que são muitos de nós. Quem trabalha no atendimento fraterno também sabe quanto que nós atendemos as pessoas, que tem esse trabalho terapêutico também na casa, aqui também tem, não é? E sabemos o quanto são o desânimo das pessoas. Aí a gente vê a carga de espírito que estão, as companhias que trazem. E através dos evangelhos, dos tratamentos, aí vai se despojando disso na beira da estrada. Se torna mais leve. Não é que nós não temos, que eu não tenho, que o outro não tem, todos nós temos. Mas é saber lidar com a situação. É entender essa diversidade da vida. É por isso que aqui diz no nosso evangelho, né? Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que se parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo o bem, poderemos ter de fazer. É por isso que sempre devemos solicitar a assistência dos bons espíritos para nos resistirmos às nossas tentações. E as tentações nossas, justamente, é essa parte que se fala dos nossos maus pensamentos e também do nosso conhecimento de colocar em prática. E aqui no Evangelho, onde fala pedi, obtereis, tem uma parte que eu vou ler que diz assim: o espírito, o homem ou a mulher, sendo livre de agir, ele num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequência subordinada às suas decisões. Então as consequências realmente são subordinadas às nossas decisões. Todas as nossas decisões, como tem aquele ditado que diz, ela tem uma consequência. Cada ação uma consequência e cada decisão tem as suas consequências. E diz mais aqui, em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destrói a harmonia das leis universais. Então, qualquer coisa que acontece em nossa vida, qualquer acontecimento que acontece, como diz a fatalidade, isso não destrói a harmonia das leis universais. Então, as leis universais de Deus, elas não mudam. Que é a lei do amor, a lei do perdão. Essa lei de você não ter, tendo aflições, mas não ter o desânimo. É aquela lei onde nós suportamos uns aos outros. E é importante o nosso evangelho, porque ele traz várias formas sobre isso aí, como aqui também no capítulo 2, onde fala meu reino não é deste mundo, o quanto que é importante para nós esse entendimento em nossas vidas. Que ele diz para nós aqui, ó, aqui onde fala do ponto de vista da vida futura, fala assim, ó, não há uma só pessoa, veja bem como é importante isso para nós, não há uma só pessoa que sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Será que isso é verdade? Se nós tivermos um espinho na mão, o que acontece conosco? Nós não procuramos tirar? Todos procuram tirar. Então, se você está passando por uma adversidade, aquele que é um espinho para as pessoas, quando não tem esse entendimento, não é procurar solucionar esse caso com bom ânimo,
como diz aqui? Então diz aqui para nós, continuando assim. Ora, a procura do bem-estar e força do espírito encarnado a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. E outra coisa diz assim, só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Ou seja, só aquele que tem um conhecimento dessa vida futura e sabe o quanto que nós continuamos a viver, porque simplesmente só desencarnamos. Esse mesmo corpo espiritual, esse ser pensante que fala, ele continua falando. Só que ele não tem mais o invólucro. Ele está naquele corpo astral, está naquele corpo espiritual, mas ele é um ser pensante, ele é o espírito. Então, como diz assim, só aquele que considera a vida futura pode dar ao presente uma importância relativa, ou seja, você dá importância em todas as coisas que acontecem hoje na sua vida, principalmente quando diz assim, consolando-se facilmente de seus reveses, ou seja, consolando de tudo aquilo que te desagrada, aquilo que você tem como adversidade na sua vida. Por quê? Porque você tem fé na vida futura. E você sabe que tudo que acontece aqui é um aprendizado. Nós temos que buscar em tudo aquilo que acontece. Como diz aquele ditado, não perguntar por quê e sim para quê. Então é isso que nós devemos buscar em nossas vidas. Como diz aqui, aquele que ao pensar no destino que o aguarda. Porque nós sabemos que dependendo do que nós executarmos aqui, dependendo daquilo que nós fizermos, da nossa conduta, do nosso conhecimento, da prática, assim será a nossa vida do outro lado. Não existe mudanças assim como algumas pessoas pensam. Tem um ditado que diz, né? Que depois da morte, o desencarne, como ele fala, que aí nós vamos encontrar com a nossa verdade, né? Não é verdade? Não é assim que se fala? Enquanto nós estamos aqui, parece que estamos num mundo assim de ilusão, vamos dizer assim. Ah, depois que você sair daqui, aí você vai encontrar a sua verdade. E eu acredito assim mesmo. Mas desde agora, nós, através do Evangelho de Jesus, nós já podemos buscar esse conhecimento. É muito importante. Nós até falamos muito com todos os frequentadores, as pessoas, igual tem aqui também, os cursos, busca o conhecimento, busca colocar em prática. Não é isso, obviamente, que vai te abrir um lugar melhor no mundo espiritual. Porque a gente sabemos que tem muitas pessoas, bons conhecimentos, bons médios, mas o julgamento não vem através disso aí. Então cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós a refletir sobre isso. Principalmente nessa parte da adversidade, vencendo as adversidades, porque nós devemos ver em cada um de nós o problema que tem que enfrentar. Você pode enfrentar uma dificuldade agora, de repente ela enfrenta um contratempo, o outro lá atrás é uma grande dificuldade na vida dele, o outro um grande obstáculo. E tudo isso acaba sendo o quê? Uma adversidade na sua vida. Algo que vai te estancar, vai te parar. E a gente vê muitas pessoas paradas por causa de algo que acontece. Ela está tão na vida, rotineiramente, numa sequência, aí acontece um obstáculo, ela não sabe sair daquilo ali. Ela fica presa ali. Infelizmente, tem muitos. Graças ao nosso bom Deus, hoje, no grau evolutivo nós estamos. E nesse tempo agora, nós já temos vários esclarecimentos espirituais sobre isso.
E graças ao nosso Pai, nós vemos que todas as religiões estão voltadas para a espiritualidade. Mesmo aquelas mais conservadoras, se nós pararmos para analisarmos, mesmo os nossos irmãos evangélicos, um pouco mais conservadorismo, né, eles já estão muito dentro da espiritualidade. Eles usam muito já o campo espiritual. Por quê? Porque tem que parar de ficar só assim. Nós temos que ter olhos laterais. Os olhares aqui, ó. Não aqui só. E nós vemos que já estão muito. Nós temos aí também um grande líder do nosso catolicismo, né, da Igreja Católica, que é muito aberto para a espiritualidade. E é isso. É como diz, lá no futuro, todas as religiões estiverem no mesmo pensamento, será bem diferente das coisas de hoje. E as pessoas vêm buscar a nós, mesmo sendo de outras religiões, um entendimento, principalmente na hora das dores. O porquê está acontecendo isso? O que está acontecendo isso na minha casa? Aí as pessoas começam a verificar que essa questão de ter alma, uma alma, é um espírito. Ah, tem uma alma? Tem. É que as pessoas não gostam de falar de espírito, elas têm medo. Mas você não tem uma alma? Tem. Então você é um espírito. Você vai deixar de viver depois que morrer, como eles dizem? Não, eu vou viver. Então você é um espírito. Você tem uma alma. E é isso que eu acredito. Então é isso que nós devemos utilizar muito hoje. Que nós temos tantos amigos, colegas de trabalhos, pessoas passando por situações difíceis, com essas adversidades que eu comentei hoje, que são coisas simples. Como eu falei para vocês, são coisas dentro do evangelho que eu ia falar. Porque tem muitas outras coisas mais específicas. Mas não cabe hoje nós entrarmos sobre isso, sobre essas adversidades. Vamos falar das adversidades pessoais, do nosso dia a dia, que é a dificuldade, que é a contrariedade, que basta alguma coisinha na nossa casa que nos contrariou, pronto. Nós já começa a baixar a nossa vibração. Nosso trabalho, dentro da casa espírita. Então vamos olhar e saber quem somos nós. Porque nós nos conhecendo quem somos nós temos ali um limite ali, antes de nós falarmos alguma coisa. Nós vamos pensar direitinho, analisar, que a situação que está acontecendo pode estar infringindo ela, mas não está infringindo ela aqui. O porquê que uma é infringida e outra não? Como diz nossos irmãos, né? Por que disparou o gatilho aqui e ali não? Então vamos entender isso. Então está nela. Foi ali que aconteceu. Se a situação é igual, então é ela. Então vamos tratar quem? Ela, a situação. É isso que nós devemos entender em nossa vida. E isso leva para dentro da nossa casa, com nossos filhos também, tá? Porque nossos filhos, na realidade, não são nossos filhos, são nossos irmãos. Apenas uma oportunidade de conceder a vida para eles. Então eles são diferentes um do outro. Então nós temos que entender também. O porquê um aceita a situação e o porquê que o outro não aceita. E para você entender isso, você tem que se entender você mesmo. Para poder fazer a análise dos dois. Como Jesus fez quando esteve aqui. Jesus fez várias vezes isso aí. Como da mulher adúltera, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E aí? Cada um parou e começou a se autoanalisar, cada um. Naquele momento eu tenho certeza que cada um parou e ficou pensando. Também tem. Então não vou atirar. E atirar pedra hoje significa até nós falar um palavrão para uma pessoa, ofender uma pessoa. Vamos colocar nesse sentido, que hoje não atira pedra em ninguém assim, sentido, né? Esse sentido mesmo de pedra, mas às vezes até um mau pensamento é se atirando pedra numa pessoa. Desejando mal para a pessoa através dos pensamentos. Se a comunicação dos espíritos é pelo pensamento, isso vai infringi-la, sim. Porque um irmãozinho do outro lado está com você com esse mau pensamento, ele vai levar a ter esse pensamento lá. Somente se essa pessoa não tiver, como diz, com as portas fechadas, tiver com as portas abertas, dando influência. Aí chega mais fácil ainda. É isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre vencer as adversidades. É nós olharmos para nós mesmos e entendermos
que as situações são diferentes para cada pessoa. Isso vou entender para cada época, cada era, para cada grau evolutivo. E é assim que nós vamos vencendo as adversidades. E a reforma íntima e buscando ser melhores, através do conhecimento da vida espiritual, através dos preceitos do legado que Jesus nos deixou. E que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Obrigado. Pois é. Uma lição, né? Aí pega fundo dentro da gente, a gente começa a pensar assim: nossa, como será que eu estou agindo? O que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou pegando muito pesado com fulano? Será que eu estou sendo muito rígido? Não estou me olhando primeiro? Não é? Então, a gente pode levar esses pensamentos todos para a nossa reflexão, esperando que a gente consiga mesmo ir melhorando dia a dia. Porque, como ele disse, nós levamos para outra vida o que somos aqui. Chegando lá, sem o corpo físico, a nossa consciência, ela expande. E tudo o que eu sou, realmente, de verdade, vem à tona. Eu não consigo mais esconder nem de mim e nem de quem está. Nem da frequência ou do lugar que eu esteja, o que eu realmente sou. Aqui a gente esconde na máscara do rosto, né? Do corpo, o trejeito do corpo, a gente consegue esconder muita coisa das pessoas. Do outro lado não. Somos um livro aberto e todos que estão ao nosso redor sabem o que somos. Aí a gente lembra de André Luiz, quando ele era acusado de suicida, né? Por quê? Porque todos viam o que ele realmente foi, e ele era no momento. Embora ele tenha sido um espírito elevado pelo que ele se transformou depois, ele era uma pessoa que não aproveitou aquela reencarnação que ele teve. Cada momento reencarnado é muito importante para a gente fazer essa reforma, consultar o que estamos fazendo, consultar principalmente a nossa consciência. Também a gente sabe que isso não é fácil, né? Oh, coisa difícil. Né? No momento que a gente pensa que vai mudar, daqui a pouquinho acontece qualquer coisinha, a gente já se eleva o tom de voz, não gosta. Né? E é assim que somos. Mas, um dia atrás do outro, não é? E a gente vai melhorando. Porque a nossa caminhada é essa. Nós estamos num período de reencarnação muito difícil para todos nós, né? Estamos vendo coisas que nunca imaginávamos que iríamos ver, né, acontecendo. Eu nunca imaginei que nessa encarnação eu iria ver uma guerra acontecendo. Não me passou pela cabeça que depois da última que tivemos, que foi horrível, né, muito cruel, teríamos outras guerras por aí. E estamos tendo, com toda a ferocidade, né, de um lado e do outro. Esse é o ser humano que ainda não acordou para a realidade de que somos todos criação divina, e como criação divina temos que nos acertar para chegar a transformar a centelha divina que fomos criados em luz resplandecente, né? Vamos conseguir, com certeza. Um dia nós chegamos lá, pode demorar aí algumas encarnações, mas a gente chega. Muito bem. Vamos então nos preparando
para recebermos o passe. E como eu digo sempre, sentou na cadeirinha do passe, tenta relaxar um pouco e elevar o pensamento. Não faça a oração junto, sinta a oração em você, o eflúvio da energia que tem essa oração no momento do passe. Receba tudo isso e leve para sua casa, vá mais leve, tá bom? Então vamos fechar os olhos por uns momentos. Elevar novamente o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecer pelo dia de hoje. Oferecer a energia que estamos hoje aqui para o nosso planeta. Para que os espíritos de luz que cuidam das partes mais difíceis do nosso planeta possam recolher essa energia que estamos emanando nesse momento e levá-la para onde for mais necessário. Agradecemos a Jesus por esses momentos, agradecemos muito pela palestra tão elucidativa que tivemos hoje, na presença do nosso amigo que veio hoje para falar conosco. E assim, nós vamos encerrando com as bênçãos de Jesus a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.